Então vamos lá, pessoal. Eu tava dando uma olhada em algumas playlists antigas que a gente tem aqui no canal e tem uma galera que realmente fica perguntando sobre alguns conceitos nessa parte de arquitetura de software e também de ferramentais que a gente tem nesse nosso ambiente. E honestamente, eu já fiz aqui uns vídeos um pouco nessa pegada mais explicativa, falando, né, sobre a parte de microserviços e também de sistemas monolitos. Acho que eu vou continuar um pouco nessa pegada de vídeos um pouco mais conceituais sobre ferramentas e arquitetura. E hoje eu quero falar sobre um tipo de elemento, cara, que eu não sei porque que a galera não fala tanto assim aqui no YouTube, ou até mesmo em outros lugares, né, que são as tais das ORMs. Você sabe o que é uma ORM exatamente? Se você sabe quais são as 4 operações necessárias que uma ORM ela tem que ter? E não é fazer CRUD, não é o delete, o get, essas coisas, não. Tem algumas perguntas que são muito interessantes, por exemplo, qual que é a diferença, por exemplo, de uma ORM para conectores em bancos de dados? Será que é a mesma coisa? E até, né, a gigante pergunta, colocar uma ORM no meu projeto vai impactar, por exemplo, a performance dele? Cara, vamos responder isso daqui tudo. A gente tem uma playlist aqui no canal que é de SQL Alchemy em Python, né, que é uma ORM muito famosa no ambiente Python. Fica aqui de recomendação caso você queira ver um pouco mais de código. E, cara, a gente vai falar um pouco sobre código, tem conceitos, tem muita coisa aqui. Vamos começar esse vídeo. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, para você estudar na melhor escola de programação do Brasil, eu vou deixar aqui o meu cupom de 10% de desconto, ou o link aqui no comentário fixado, para você dar uma olhada na plataforma e ver todo esse material. Eu sou um professor lá da trilha de Python, Clean Code em Python e Fast API, então eu garanto um material de muita qualidade para os seus estudos. Pessoal, é quase impossível você passar sua carreira toda sem mexer com ORMs. ORMs acaba sendo um tipo de ferramental meio que básico que você vai ver no começo ali da tua carreira como desenvolvedor e isso vai te acompanhar até o final da tua carreira, facilmente. Só que o que é exatamente essa ideia de ORMs? O nome exato para esse elemento, né, para essa ferramenta, é Object Relational Mapping. Então, vamos tentar traduzir aqui de um modo bem tupiniquim mesmo, mas é um mapeador de objetos relacionais. O que isso quer dizer? ORMs, na verdade, são utilizados quando a gente precisa se conectar e fazer ações em bancos de dados. O que a gente faz a partir dessa ferramenta é mostrar ali para o nosso código que existem certos elementos no nosso banco de dados, por exemplo, tabelas, estruturas de tabelas, relações entre essas tabelas. A gente dá esse tipo de entendimento para o nosso projeto e a partir disso, a partir desse tipo de entendimento, a gente consegue fazer algumas ações. Então, fazendo uma melhor integração entre o teu projeto e o banco de dados. É para isso, então você fazer queries, por exemplo, com RMs se torna um pouco mais facilitado. Fazer, por exemplo, inserções de dados ou até mesmo deletes. É exatamente para isso que a gente utiliza uma ORM. Só que uma coisa que a galera não sabe exatamente são as 4 operações principais que uma ORM tem que ter. São as suas características, uma ORM ela tem que ter isso. Se você pegar, por exemplo, uma ORM e tentar comparar com outra, você vai ver que esses elementos eles vão aparecer muito. Até mesmo entre linguagens, se você pega uma ORM de uma certa linguagem e compara com outra ORM de outra linguagem, você vai ver que esses elementos eles estão ali presentes. Então, existem sim 4 características, né, 4 operações muito importantes que as ORMs elas têm que ter. A primeira é a ideia de um mapeamento estrutural. O que isso quer dizer? Quando você mexe com ORMs, uma das primeiras coisas que você faz é declarar as suas entidades, que acabam sendo uma representação das tabelas que você tem em banco de dados. Só que, para o teu projeto conseguir entender isso de uma maneira um pouco mais certeira, você não vai falar que aquilo é necessariamente uma tabela, mas para o seu projeto você vai acabar declarando ali uma classe em que essa classe vai ser exatamente a sua tabela e os atributos que você tem ali
vão ser as colunas da tua tabela. Então, se você tiver, por exemplo, vários objetos encabeçados vindo dessa sua classe, é como se você tivesse vários registros de elementos na sua tabela. É como se você literalmente estivesse fazendo essa paridade, essa comparação entre classes e tabelas. Então, uma ORM ela tem que ter esse mapeamento estrutural. Isso é meio que básico para todo tipo de ORM que você vai pegar. A segunda característica que uma ORM ela tem que ter ali, né, na sua composição é exatamente a ideia de um mapa de identidade. Do inglês, né, vem de Identity Map. É um conceito muito interessante, mas que algumas pessoas elas meio que não sabem. Só que isso é uma coisa muito poderosa das ORMs. É exatamente dela manter um controle sobre o carregamento das entidades que você tem ali no seu projeto. Então, o que isso na verdade significa? Vamos supor que você faz uma busca no seu banco de dados e a partir disso você consegue pegar um certo usuário que tem um ID. Eu faço, depois, um pouco mais para frente, a mesma busca com o mesmo ID e vem o mesmo usuário. O que a ORM faz, na verdade, é que ela não tenta duplicar esses registros em memória. Ela consegue gerenciar para você. Então, o mesmo usuário 1 quanto o usuário 2, eles vão ser o mesmo para você em memória. Isso te dá uma certa facilidade, principalmente quando você fala de uso de recursos do seu projeto. Ficar fazendo, por exemplo, queries muito complexas, é claro que uma ORM ela consegue fazer sim. Só que essa parte de você conseguir carregar as entidades e manter elas em memória para você ter uma melhor performance na utilização disso daí, de memória, cara, uma ORM faz isso muito bem. Tem que fazer muito bem, é necessário. Então, essa é a segunda característica, tem que ter ideia de um mapa de identidade. E o terceiro elemento, esse também é bem comum, a galera utiliza muito, que é a ideia, né, de uma abstração de queries. Ou seja, você não vai fazer, por exemplo, queries em bancos relacionais do mesmo jeito que você faz naturalmente, que é um select, from, where. Você não usa exatamente isso. Cada ORM ela vai ter meio que o seu mecanismo, a sua lógica, para que você consiga ali fazer as suas queries. Isso é necessário. É claro que você pode, por exemplo, fazer queries colocando ali, né, uma execução básica de uma string que já é um comando SQL. Você consegue fazer isso a partir de uma ORM. Mas a característica principal dela é exatamente ter essa ideia de abstração de queries. Você tem uma lógica específica com comandos específicos para você conseguir fazer as suas queries. E cara, honestamente, isso é muito legal, porque dessa forma você faz com que todo mundo ali, todos os desenvolvedores, eles tenham, né, a mesma padronização na utilização dessa ferramenta. Cara, isso é muito legal de verdade, porque quando você vai falar de projeção de software, todo mundo utilizando o mesmo padrão é sim uma boa prática de desenvolvimento. E o quarto elemento, a quarta característica, né, que uma ORM ela tem obrigatoriamente que ter, a galera utiliza muito, mas não parou para dar uma olhada de vez em quando, sabe? Que é essa ideia de Unit of Work, né, uma unidade concisa de trabalho. E o que isso quer dizer? Quando a gente mexe com uma ORM, ela faz uma operação muito parecida com o que a gente tem em bancos relacionais, que é a ideia de uma transação. Ou seja, ela agrupa ali vários comandos SQL que têm que ser executados em uma única ação e consegue fazer com que todos esses comandos acabem tendo um contexto muito bem definido e que faça, né, sentido na sua execução. Por exemplo, deixa eu colocar esse exemplo aqui para você ter uma ideia melhor. Eu estou querendo, por exemplo, fazer a adição ali de um elemento de usuário, depois fazer a ideia de uma adição, né, de um elemento de order, um pedido, e depois eu quero fazer, né, a subtração de um elemento no meu inventário. Depois eu faço uma espécie de commit a partir de uma seção que eu tenho com o banco de dados. Se você olhar toda essa operação, não é apenas um insert que a gente faz no banco. Na verdade, eu tenho dois inserts em bancos de dados e uma alteração ali. Ou seja, essas operações todas, a gente agrupa isso numa unidade única de trabalho e aí a ORM ela vai fazer exatamente algumas tarefas que eu vou listar aqui para a gente dar uma olhada de um modo bem conciso. Ela tem que realizar isso daqui. Ela vai analisar tudo que mudou, né, dessas ações todas, ela vai decidir uma
ordem correta para executar, né, esses comandos ou essas alterações, vai gerar, né, meio que por baixo dos panos, um SQL já com todas essas funcionalidades, né, com esses comandos que a gente quer, e vai executar dentro de uma única transação. Ela meio que organiza isso para a gente. E aí, né, vai gerar um commit ou um rollback caso alguma coisa dê errado. É aquela ideia, isso tudo é uma unidade. Ou tudo vai para o nosso banco ou nada vai. Cara, isso daqui é uma propriedade muito forte quando a gente fala de ORMs, principalmente porque a gente nos abstém de ficar fazendo transações nas mãos, quando a gente fala de bancos relacionais. Cara, isso é uma coisa muito bacana, de verdade. Agora que a gente já falou dessas 4 operações, né, que uma ORM ela tem que ter, cara, vamos falar aqui de qual que é a diferença, por exemplo, de uma ORM, por exemplo, em Python, que a gente tem o SQL Alchemy, para esses outros conectores de bancos de dados que eles têm por aí. Por exemplo, eu vou listar aqui alguns que são bem comuns, né? O PsychoPG2 para conectar com o Postgres, a gente também tem o MySQL Client, o SQLite 3, isso é muito famoso para você se conectar a bancos SQLite, e até mesmo o Async PG, para você se conectar de modo assíncrono em bancos Postgres. Qual que é a diferença exatamente desses elementos para uma ORM? Galera, a ideia, na verdade, é que uma ORM ela contém esses conectores, só que tem lógicas a mais, tem elementos a mais, a não ser somente esses conectores. Quando você está mexendo com um projeto, por exemplo, de desenvolvimento web, e você coloca um desses conectores, a ideia que ele tem ali é exatamente fazer essa conexão de uma maneira mais limpa entre o seu projeto e o banco de dados. Ele não entende exatamente o que tem no seu banco de dados, igual uma ORM tem lá nas classes que a gente declara de entidades, e a partir disso você manda comandos para o seu projeto executar meio que às cegas. Então isso retorna para você uma certa quantidade de dados e você trata esses dados. A ideia de conexão desses conectores e banco de dados é exatamente isso. Ele vai te dar apenas a ideia da conexão, mas não vai te dar outros elementos que estão por aí. Por exemplo, eu vou listar alguns elementos que uma ORM ela tem, né, por padrão, quando a gente vai, por exemplo, se conectar a bancos de dados e principalmente fazer essa gerência de conexão com a ideia de pool de conexões. Então, eu vou colocar aqui o que uma ORM exatamente tem. Ela vai ter, na verdade, essa ideia de mapeamento objeto relacional, que é aquela ideia, né, de criar as nossas entidades de classes. Ela vai ter também uma espécie de gerenciamento de sessão. Isso daqui é muito bom, principalmente quando a gente fala de vários elementos tentando se conectar ao mesmo banco de dados. Tem uma sessão específica para isso. Depois a gente tem a ideia de transações, que eu mostrei ali no 4º elemento, né, das atividades que uma ORM tem que ter. Ela tem também a ideia de um tracking de mudanças, que é exatamente ver o que tem ali das operações e rearranjar de uma forma bacana. Tem as abstrações de query e também tem uma ideia, né, muito importante, que é a de pool de conexões. E deixa eu dar uma ideia melhor do que seria essa ideia de pool de conexões. Quando você tenta se conectar unicamente, né, por conectores em bancos de dados, você às vezes tem sim, né, um estouro de conexões que vão acontecendo. Não tem uma espécie de gerenciamento sobre o que está acontecendo ali. É claro que você pode colocar esse gerenciamento na sua biblioteca de conexão, ou até mesmo, né, tentar fazer um esquema ali para que você não ultrapasse uma certa quantidade de conexões e estoure ali o seu banco de dados. Só que quando você fala exatamente sobre ORMs, você tem outros elementos ali que vão garantir, né, uma melhor conexão e também esse pool, esse todo arranjo de conexões que você tem no seu banco de dados. Então, ela já vem com a ideia de um pool de conexões já integradas, né, de uma maneira muito simples. Tem essa ideia de sessão, de transação, de unit map, né, de mapeamento de memória. Então, uma ORM ela vai trabalhar essa ideia de conexões em bancos de dados de uma maneira muito mais inteligente, já pré-definida, do que unicamente nessas bibliotecas de conexões que a gente tem por aí. Uma dúvida que a galera geralmente tem sobre ORMs, e sim, é legítimo esse tipo de dúvida, é o seguinte: poxa, se eu colocar uma ORM no meu projeto vai perder performance? Isso realmente acontece?
E, na verdade, fazendo algumas buscas, até mesmo lá no Tech Empowerment, que é um site voltado para benchmarks, sim, quando você coloca uma ORM ali no teu projeto, você vê uma latência muito maior. ORMs realmente têm um certo atraso quando a gente fala sobre performance em sistemas web, principalmente. Só que aí, pessoal, é a ideia do nosso trade-off. Igual eu falei no nosso tópico anterior, ORMs eles dão uma garantia um pouco melhor em relação à sua conexão e tratamento em bancos de dados. Isso porque ela é especialmente feita para isso. Então fica sendo aquele trade-off. Eu perco um pouco da minha performance do meu projeto por um pouco da garantia, né, dos dados e da minha conexão com maior valor. Isso é realmente um balanço. Honestamente, em alguns casos você nem vai ver esse tipo de lentidão no teu projeto. A garantia do retorno dos dados, às vezes, né, em muitos dos casos, é muito mais interessante do que uma performance absurda. E vamos lá, para a gente terminar esse vídeo, né, com a chave de ouro, vamos falar onde é que a gente tem que utilizar uma ORM e quando é que a gente não tem que utilizar essa tal da ORM. E na verdade eu quero começar por quando não utilizar uma ORM. Porque ORMs não são balas de prata. Eu tenho falado muito aqui das qualidades dela, só que existem algumas situações assim, mais interessantes para você aplicar esse tipo de ferramenta. E, na verdade, são dois casos em que você não deve utilizar ORMs. O primeiro, igual a gente viu no nosso tópico anterior, é se você estiver mexendo com sistemas que precisam, né, de uma performance realmente absurda, uma coisa assim com muitas requisições mesmo. Então, você geralmente não vai, né, para o caminho de utilizar ORMs. Você vai tentar mexer com conectores ou com outros mecanismos ali. E um outro caso também é exatamente se você estiver mexendo com uma quantidade muito grande de dados. Você está mexendo com um dataset muito grande. Geralmente, ORMs não são feitas para você carregar grandes quantidades de elementos. Para isso, a gente geralmente tem outros elementos, né, que são muito mais necessários. Por exemplo, pandas, polares ou Dask em Python. Só que, se eu for dar alguns exemplos, né, eu vou tentar listar alguns aqui de quando que não são interessantes a gente utilizar ORMs. Que é exatamente quando a gente fala de um analytics muito pesado, ou então de processamentos massivos de dados, ou até mesmo, né, pipelines de dados em que você vai ter que mexer com várias quantidades de dados, e às vezes até em períodos muito curtos de tempo, você vai precisar de utilizar outros elementos que não sejam ORMs, ou até mesmo mexer com relatórios que são bastante complexos. Para isso, você ter essa maleabilidade nas conexões e uma facilidade, né, em performance vai ser muito bom para você. Ok, e quando é que a gente tem que utilizar uma ORM? Cara, você vai utilizar o ORM principalmente quando a questão é uma confiabilidade intensa. Quando você precisa realmente ter uma grande confiabilidade dos seus dados na entrega, né, de sistemas um pouco mais tranquilos, né, que não vão mexer com datasets gigantes. O maior caso, né, em que a gente vai utilizar ORMs é a ideia, por exemplo, de APIs. Você vai acabar colocando ORMs numa APIs justamente para você ter uma grande confiabilidade na troca. Você pega uma certa quantidade de dados com uma certa confiabilidade e consegue empacotar para fazer, né, a resposta para um front-end ou para um tipo de consumidor ou algum outro caso que você precise. Eu vou deixar aqui outro exemplo também de elementos em que a gente consegue utilizar ORMs, e exatamente na ideia de cadastro de usuários, autenticação de sessão, APIs, né, igual eu tinha falado, dashboards administrativos, ERPs ou até SaaS com regras de negócio muito bem definidas. Colocar ORMs aqui, sim, é um ganho muito bacana. E uma última observação que eu tenho que colocar nesse vídeo é o seguinte: eu sei que algumas pessoas podem ter, né, esse tipo de dúvida. Ah, Rafa, mas quando eu estou mexendo com ORMs, eu consigo, né, fazer tanto a query a partir dos comandos que a ORM me dá, quanto também por alguns comandos de SQL que eu posso colocar dentro de algumas propriedades da ORM. E nesse caso, qual que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar mais os comandos ali SQL ou a lógica da ORM? Isso é uma dúvida muito interessante, de verdade. Quando a gente fala de projetos maduros, geralmente a gente utiliza uma certa proporção de comandos básicos das regras da ORM e outros de comandos via SQL.
Então, eu consigo falar que você, para o seu projeto, 80% vai ser mais ou menos, né, de comandos da ORM e mais ou menos uns 20% vão ser comandos de SQL. Geralmente esses comandos de SQL são comandos um pouco mais complexos. Você vai precisar de uma complexidade maior em alguns comandos. Para isso, geralmente você faz algumas strings que tenham esses comandos, né, de uma maneira um pouco mais performática e até customizada do seu jeito, do que você tentar obrigar uma ORM a entender o comando que você está querendo. Muitas das vezes ela vai tentar fazer outros comandos ali muito malucos. Quando você tentar olhar nos logs, é melhor que você faça isso na mão, com que você tenha uma instrução SQL na mão. Então fica uma proporção mais ou menos de 80-20. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui se você tem alguma outra observação sobre essa ideia de ORMs. Se você não conhecia algum desses elementos que eu acabei falando aqui no nosso vídeo, o que você pensa a respeito de ORMs? Você usa muito nos seus projetos? Você usa poucos nos seus projetos? Cara, de novo, eu acho que é quase que impossível um dev passar por todo o processo de desenvolvimento de carreira sem nem ter passado por ORMs. Bom, fica aqui esse vídeo, ele é bem mais informativo e a gente vai falando, né, nos próximos vídeos. Deixa aqui abaixo também se você tem alguma dúvida sobre essa parte mais técnica para eu trazer esse tipo de review um pouco mais dedicado, né, mais técnico sobre esses conceitos, e a gente vai conversando no futuro. Bom, eu fico por aqui e até mais.